O Posto Tabari, em Itabirito, tem o melhor atendimento da cidade. O Posto Tabari já foi eleito o melhor postuário do Brasil. Aqui você encontra atendimento de primeira, preço justo, promoções imperdíveis e qualidade nos combustíveis e lubrificantes. Venha para o Posto Tabari e conheça a nossa troca de óleo inteligente. E com ela você evita que 400 embalagens como essa cheguem ao meio ambiente. E você tem 20% de desconto em relação ao litro. E tem mais, você coloca a quantidade exata que o seu veículo precisa. Venha para o Posto Tabari e saiba mais. Posto Tabari, Avenida Queiroz Júnior, 1081, bairro Praia, em Itabirito. O Laboratório Santa Maria Ivan Morgan está junto com o itabiritense desde 1976. São 48 anos de confiança conquistada, experiência adquirida e capacidade comprovada. Exames em geral, toxicológico, DNA, teste de gravidez e dezenas de outros. Quando precisar, já sabe, Laboratório Santa Maria com certeza. Rua Henrique Michel, 41, no centro. Telefone 3563-1515. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos no nosso segundo episódio do nosso Pod Esporte. E hoje nós estamos aqui novamente com meu companheiro, com meu amigo inseparável, Lucas Carvalho. Fala, Funil. Esperamos aí mais um episódio legal, um episódio bacana, um bate-papo descontraído e com certeza falar bastante de esporte. E acho que você vai dar uma palavrinha agora da nossa convidada de hoje. Essa convidada de hoje é extremamente talentosa. Hoje estamos aqui trazendo para nossos Pod Esportes ela, Larissa Fortes, atleta de voleibol feminino do Minas Tênis Clube, na posição de líbero. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha vida, de como é o vôlei. E é ótimo, vamos embora. Vamos para esse bate-papo, por esse Pod Esporte, né, Luquinha? Então vamos fazer esse canal de entretenimento que a gente está seguindo com ele e conhecer um pouco mais da história da Larissa, um pouco mais de como a nossa garota itabiritense está despontando no voleibol a nível nacional e até mundial. Com certeza, Funil. A gente vem, né, trazendo os atletas aqui. Eu acho que hoje um episódio pra gente, a gente já recebeu no primeiro episódio o Marcos Vinícius. Hoje a gente está falando de um atleta profissional presente aqui dentro do estúdio. Vai ser muito legal poder, né, entender um pouco da carreira dela, de como é que foi a sua trajetória. E a gente já começa, né, Larissa? Como foi o seu começo no vôlei? Como é que você começou no vôlei aqui em Itabirito? Se foi em Itabirito, se não foi? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu comecei jogando num projeto da prefeitura. Eu tinha por volta aí de 7, 8 anos de idade. Comecei com um pezão, o Lucas Bebiano. Foi o meu primeiro técnico aqui. Foi onde eu tive o meu primeiro contato. E assim, tudo começou por incentivo dos meus pais mesmo. Era uma forma de me movimentar, ter um contato com o esporte, assim, uma coisa saudável mesmo para uma criança. Só que acabei pegando muito apego, né, pelo esporte e tudo. E o Éder, na época, depois de uns 2 anos assim, o Éder tava com um time no ISAP, competitivo, assim, com mais meninas, ia para competições e tudo. E foi onde, assim, eu comecei a jogar mesmo, a viajar, a participar dos campeonatos. E foi onde também eu conheci, a gente fez um amistoso, né, contra a equipe do Minas. Eles vieram pra cá quando a gente tinha uns 13 anos assim, 12, 13 anos. Aí a gente fez um amistoso, o técnico da época lá do Minas era o Sérgio. E aí ele veio pra cá, a gente jogou uns 2, 3 dias aqui, as meninas ficaram lá na escola. Foi uma coisa assim, bem pra ter uma experiência, jogar, amistoso, isso tudo. E aí fui bem nos amistosos, ele ficou interessado e me chamou pra ir pro Minas, ficar lá uma semana fazendo testes. Foi mais ou menos assim, começo. E esse começo aí, né, a gente tem que, né, vamos falar um pouco também desse início, desse começo, né? Você já citou que teve essa participação através do projeto da prefeitura, através do Lucas, depois da participação do Éder. O quanto foi importante esses projetos sociais, projeto da prefeitura, ou o próprio projeto que o Éder, né, tinha no ISAP, a importância disso para você? Assim, me deu uma base absurda, assim, tecnicamente, até para me desenvolver mesmo como atleta e como pessoa.
O pezão, assim, na época treinava eu e mais umas 4 meninas, então era uma coisa, assim, bem específica mesmo, ele ensinava a gente, a mesma coisa com o Éder, então, assim, foi de muitíssima importância pro meu crescimento. E já vamos aqui já mandar um abraço pra ele, né? Pro cara que colocou a Larissa no cenário aí do voleibol. Pezão, um abraço. Então aqui, ó, sou atleta das antigas e hoje tá fazendo uns grandes sucessos. O Éder também, mandar um abraço pra ele, agradecer também. Um abraço aí pro nosso querido Éder também, que também foi meu treinador no passado aí, bem distante. Olha o passado nisso. E assim, Larissa, além do vôlei, né? Acho que a gente tá falando lá do início. Sempre foi o vôlei ou você já teve interesse por outras modalidades também? Na época de escola, teve interesse de jogar outras modalidades ou o vôlei sempre encheu o olhar aí? Então, eu estudava na Vovozinha, não sei se vocês conhecem o Fabrício. Sim. É um excelente profissional de educação física e lá a gente tinha contato, assim, com diversos esportes. E na época também eu era muito apaixonada com handball. Só que aqui, na época, também não tinha muito essa coisa. Mais forte agora. Que isso. Não teve muito essa coisa de treinar e tudo, e acabou que eu fui mais pro lado do vôlei mesmo. Mas eu gostava muito de handball. Aprendi com ele lá na escola. E dentro desse início, né, dessa sua trajetória, teve alguma inspiração? Eu sei que a sua família é um berço também de atleta, Sim. né? Eu sei que você tem tios que, vamos dizer assim, já foram Já atletas, foram, né? Não a nível alto, mas já foram atletas. Teve essa inspiração na família? O meu pai, principalmente, ele de mais novo tinha muito contato com esporte, jogava vôlei, futsal, assim, jogava os jogos escolares, participava dessas coisas. E aí, assim, dentro de casa sempre foi o meu maior incentivador. Minha mãe também, mas ele, por ter tido mais contato, assim, sempre estava comigo, sempre mais presente. Legal. Isso é interessante que a gente vê que é um atleta que teve a base, né? E agora, né, começou a galgar novos passos através de um incentivo até social dentro Sim. da cidade. Logo depois foi subindo. E assim, Larissa, a gente gostaria que você relatasse dentro de todo esse processo, né, lá do inicinho, de quando você iniciou até a hora que você começou, né, a sair para jogar fora, teve o primeiro jogo lá contra o Minas. Quais as dificuldades assim que você encontrou? Quais os desafios, né, que você enxerga que você sentiu assim nesse início? Então, o começo, assim, vou falar mais de quando eu fui pro Minas, assim, que foi quando eu tive uma experiência de base mesmo, como atleta de base. O meu começo era um complicado, eu tinha uma rotina muito pesada, porque eu ia e voltava todos os dias para BH para poder treinar. E assim, era de segunda a sexta, indo e voltando. Estudava de manhã, já ia logo de tarde, assim, ficava o dia inteiro, às vezes treinava 2 vezes ao dia. Meus pais iam me buscar, então, assim, foi bastante desafiador nesse sentido, porque exigia muito, assim, né, conciliar tanto a escola e ir para Belo Horizonte, pegar a estrada. Os meus pais me levavam, buscavam, saiu do trabalho, então, assim, não foi só para mim também. Para eles que estavam sempre presentes me acompanhando, foi desafiador. E é bom você comentar sobre isso, né? Porque a gente vai, né? Várias pessoas vão assistir, a gente vai deixar essa fala para muita gente, para essa garotada que está começando também dentro da modalidade, independente do voleibol, entender que às vezes não é tão fácil. Não, Você tem que se sacrificar, com certeza. se desdobrar duplamente para você buscar o seu objetivo. Ou seja, você tinha que fazer o estudo. Seu pai e sua mãe com certeza cobrava esse estudo de não perder as notas também, de sempre estar Sim. focado no estudo. E também tinha a obrigatoriedade Dos treinamentos à tarde. Então, assim, entendendo que esse início da carreira seu, vamos dizer, esse processo gradual seu da carreira, ele foi, como você falou, foi doloroso, foi difícil. Foi, com certeza. Teve bons momentos? Com certeza, assim, é muito desafiador, né? É um caminho, podemos dizer, sofrido, né? Tem muito sacrifício, a gente abre mão de muita coisa. Mas, assim, eu não mudaria nada, viveria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso, porque, assim, a gente vive momentos muito felizes ali dentro da quadra, igual jogar um campeonato brasileiro, você chegar num pódio de um campeonato brasileiro, ver seu esforço sendo recompensado, não tem coisa melhor do que isso, de você ver você chegando lá onde você sempre quis. E aí, quando você olha para trás, assim, e vê que deu resultado, é muito bom. Isso é legal que eu tô fazendo uma analogia até com o nosso primeiro episódio, né? A gente troca de modalidade, mas o sacrifício para chegar É o mesmo. ao topo ele é o mesmo, né? Então, a gente vê, às vezes, acaba que a gente tem mais contato, às vezes, com a mídia voltada para o futebol, por ser um esporte muito midiático, aquelas histórias fantásticas do tanto que o jogador sofre. Mas a gente está com um exemplo aqui do vôlei,
que passa pelas mesmas dificuldades e às vezes nem todo mundo tem esse conhecimento, como você falou, né? E o mais interessante da gente fazer essa análise é que, assim, não tem nenhuma trajetória de sucesso sem a dificuldade. Não existe sem sacrifício, assim. Todo mundo tem o seu momento ali que teve que sacrificar algo, que teve um momento desafiador, assim. Acho que faz parte. Agora a gente começa, né? No nosso bate-papo é assim. Teve algum momento que você falou assim, não quero desistir. Acho que não Teve. tem isso, acho que não é isso que eu queria. Teve. Conta um pouquinho pra gente dessas. Foi um momento até antes da pandemia, assim. O ano tinha acabado de começar. Eu não estava num momento muito bom, assim. Tinha, sim, comentado com os meus pais que eu estava pensando em parar, em focar nos estudos. E aí eles falaram, não, vamos ter calma, vamos continuar, pensa mais um pouquinho, vai aos pouquinhos. E aí veio o momento até da pandemia, né? Que aí a gente teve que parar por completo. Tocou num ponto legal. Pois é, a gente parou por completo e aí foi um momento que eu tive assim, foi uns 15 dias. Primeiro era aquela coisa, né? Vamos ficar 15 dias em casa e acabou que se estendeu muito. E aí até veio num momento bom pra mim, porque eu tava com a cabeça cheia de dúvida, assim, sem saber se eu continuaria mesmo, o que eu iria fazer, se eu queria estudar, se eu queria dar preferência a ir, por exemplo, para o Instituto Federal, na época que tava tendo, né? Que eu tinha a idade para poder ser admitida. E aí veio nessa época que eu tive um tempo para poder pensar, acabou que eu fiquei em casa, e aí não, pensei bastante, tive muito momento comigo mesma, né, que acabou que a gente estava só em casa, e aí passou assim, mas foi um momento de muita dúvida. E não podemos deixar de falar desse momento que foi pro esporte desafiador, né? Sim. Um momento de pandemia. Para nós tivemos que nos reinventar enquanto a ação, enquanto atuação. Como que foi você, enquanto atleta, treinando todos os dias, fazendo competições, participando de grandes eventos? Como é que foi parar assim de uma hora para outra? Foi muito esquisito, porque a gente tem aquela rotina assim pesada de todo dia treinar, tá se preparando para alguma coisa, e aí não tem mais nada. Você não tem mais um campeonato para poder participar, não sabe nem quando vai ter de novo. E aí você, tipo assim, a gente continuou os treinamentos físicos, tinha um acompanhamento e tudo, mas teoricamente assim, sem um objetivo certeiro, né? Porque Cabeça focada pro jogo tal. Aí de repente do nada tava no parou. meio da temporada. Tinha acabado de começar, tipo assim, tava em março, abril, mais ou menos. Sim, março. Aí a gente já tava avisando que ia ter um campeonato no meio do ano já, e aí parou. Aí Eu fico pensando na galera da periodização. Como é que você faz? De uma hora para outra, Muda quebra no tudo, meio. Quebra treino tudo. online, treino É. por videochamada. bater bola na parede em casa, essas coisas assim. Isso é legal, dentro da fala dela até anterior, a gente consegue puxar 2 pontos, né? Você falou dessa parte do treinamento, da pandemia, uma parte que tocou muito, que eu acho que assim, vale um pouco você falar, o quanto a sua família foi importante, tanto lá no Sim. início, né, quando eles tiveram que se desdobrar para poder te levar para Belo Horizonte vários dias da semana, aquela correria, e no momento também que você teve esse, né, esse pensamento de, pô, acho que não é isso que eu quero desistir. Como é que você vê a sua família, né, papai, mamãe ali, família num contexto geral, como é que foi? Eles foram importantes nessa trajetória? Mas eles são, assim, a minha principal fonte de apoio. Qualquer coisa que eu preciso, conversa, conselho, é sempre para eles que eu corro. Então, desde o começo, assim, eles sempre tiveram presente em todos os jogos. Na temporada agora também, acho que eles não perderam um jogo. Não, mentira, um jogo que teve, que eles não foram, porque a estrada estava fechada. Mas em todos os outros eles estão sempre presentes. Desde o começo também. Tudo. Estão sempre comigo, em qualquer lugar. Viajavam para campeonato comigo também. Sempre me dando suporte. O pai é fominha. Meu pai Eu conheço. O pai, o Christian, eu conheço muito bem. Cara super 10. Ele é fominha de jogo dela. Se precisar sair Pode daqui à contar que meia-noite, tá lá, tá lá. Pode ir. Tá lá. Eles estão sempre presentes. Legal, isso é muito importante. Acho que o apoio da família, principalmente nesse início de trajetória, né, Funil? Sem dúvida, você trabalhou muito tempo com um projeto de Sim. adolescentes aqui na cidade. Quando a família caminha junto, tudo fica, né, mais fácil. O que a gente pode tentar, assim, fazer uma análise, por exemplo, o amparo maior para o atleta que passa por esse momento de estudo de manhã, treinamento intensivo à tarde, segunda a sexta, é a família. Porque ali, igual você falou, vai te dar o suporte, Com onde você vai poder certeza. recorrer, onde você vai poder pedir um auxílio. Não, tô cansada hoje, tô preciso de relaxar, eu preciso descansar. Aí você vai ver a mãe fazendo tudo bonitinho, o pai ajudando, contribuindo. Acho que grandes atletas surgem, né, por
vamos dizer assim, explosões. Os atletas hoje, que alguns surgem aí mas os dedicados à família têm seu papel fundamental. Legal. Fundamental. Concordo muito. A E- base familiar, assim, é extremamente importante. E tirando essa questão da pandemia, né, Larissa? Acho que você tocou num ponto muito legal, que é essa questão do psicologia mesmo, o quanto a psicologia ela é importante dentro de uma carreira esportiva. Eu acho que a gente vem vivendo um cenário onde, acho que até pós-pandemia, a gente começou a ter uma valorização maior, né, dessa parte dentro do esporte. Antigamente a gente via muito o físico sendo valorizado e essa parte sendo deixada de lado. Como você vê a importância realmente, né, desse acompanhamento psicológico? Hoje, o clube que você está, eu acredito que é um clube que se dedica muito a isso, né, de trabalhar essa parte nos atletas. Qual é a sua visão em relação a isso? Não, eu acho que é de suma importância. Eu mesma faço o acompanhamento já tem bastante tempo. Faço terapia, tenho acompanhamento de uma psicóloga. E assim, me ajuda muito porque a rotina é muito exaustiva, exige muito da gente, não só fisicamente, mas como mentalmente. E eu acho que você ter uma pessoa te acompanhando, te auxiliando nesses momentos, porque a gente passa por situações difíceis assim, e é bom ter uma pessoa para poder conversar assim, analisar, te acompanhando mesmo. Porque do mesmo jeito que você tem um acompanhamento físico, Sim, o mental também, ele é necessário. Então, eu acho que é de suma importância massa, ter show. isso. E a gente, né, tocando esse assunto da parte física, da parte mental, e agora começa as curiosidades, né? Agora começa a gente tirar do nosso entrevistado aqui. Como que é o dia a dia? Hoje, vamos fazer assim. Como que é o dia a dia de Larissa no Minas treinando? De um atleta profissional, né, Vamos Fúria? ver. Nós não chegamos lá, ela Quem chegou, é? então. Quem é, papai? O mouse que eu joguei foi um mineiro ali, ó. E olhe lá. Não, joguei um mineiro porque nós fizemos uma boa classificação na época do handball. Legal. E eles fizeram o convite. Não, vem jogar um mineiro aqui, mas foi um cabeça. Batendo um rancarrão ali, outro aqui. Você é doido. Ainda pegamos 2 pedreiras ainda. Aí tomou 2 cacetadas lá e pronto. Como que é o dia a dia aí do atleta, assim? Vamos ver pra gente... Então, a gente tem costume de treinar 2 vezes ao dia. A gente treina de manhã cerca de 1 hora, assim, um treino mais específico mesmo, voltado para as posições. Então, normalmente é dividido em grupos. Normalmente treina as ponteiras e as líberos, depois centrais, opostas e levantadoras. Treino ponteira e livre. Ponteira é só porrada, só bater bola. Livre é só pra tomar pancada. Só tomar Coitado. pancada. Aí a gente normalmente treina mais específico, aí vai te treinar muito passe, defesa de manhã, assim. E logo em seguida a gente já vai pra parte física na academia, que normalmente é mais 1 hora e pouquinho, assim. Aí de manhã dá umas 2 horas, dividido entre essa parte específica e a parte física. E à tarde que a gente faz o treino coletivo também, que normalmente é umas 2 horas, mas aí é todo mundo junto mesmo, 6 contra 6, aí é mais pegado. Aí você pega aí 2 horas de manhã, 2 horas e meia, fazendo preparo específico. Mais 1 horinha à tarde, 3. Mais 2 do treino de coletivo, do treino tático, né? Vamos dizer assim, Sim. com o treinador. Então você juntou aí 6 horas de treino no É, dia. dá quase umas 5, 6 horas. Isso 5 vezes por semana. É. Igual a nossa pré-temporada vai começar agora, né? Esse começo é até mais pegado, porque a gente treina todos os dias mesmo. Aí normalmente a gente treina segunda a terça nesse estilo de treinar 2 vezes ao dia. Aí tem a quebra na quarta-feira de manhã. Aí treina quinta e sexta normal também, os 2 períodos. Nós estamos falando de 30 horas de treino Ai, semanais. meu filho, você tá doido. Pensa na menina, é livre. Pensa tomando bolada 30 horas, botando as duas, capaz 10 horas tomando bolada no braço. O tempo todo. Você tá doido, rapaz? Vou te levar lá pra treinar comigo pra você ver que delícia que é. Fico agradecido pelo convite, mas fico na arquibancada só Aceitei assistir, fala agora. Assistir eu animo só lá. observando. Você é doido. E assim, Larissa, hoje você, né, acompanha a equipe do Minas. Dentro da sua trajetória, você já falou da equipe da prefeitura, já falou pela passagem lá junto ao Éder, né, no ISAP. Nesse meio, já foi direto para o Minas ou você teve passagem por outros clubes? Ou se mesmo indo para o Minas, depois teve uma passagem por outros clubes? Como é que foi essa trajetória? Então, desde que eu fui pro Minas, só fiquei por lá. Então, cheguei lá com 13 anos, hoje tô com 20, então 7 anos que tô lá. Minha segunda casa, praticamente. Não tive Cria contato. do Minas. Cria mesmo. do Minas. Viveu mais lá do que aqui em Itabirito. Muito mais. Muito mais. Lá é minha casa. O Minas hoje ele tem uma parte de alojamento, assim, para os atletas, por exemplo, vocês vão ficar de um dia para o outro para treinar lá ou igual você, Não, é Não. responsabilidade de cada uma de mesmo. cada atleta mesmo? Sim. Aí eu vou falar com você. Você mora lá,
Muitos atletas moram dentro de BH, né? Não, a maioria. Acho que nem tem como não morar, porque como a rotina é tão. Tipo, a gente profissional não tem outra opção a não ser morar ali. Mas, por exemplo, na minha época de base, tinha outras meninas que moravam, vamos dizer assim, longe, lá, por exemplo, na região de Venda Nova, para esses lados de lá, assim também. Então, acabava que a rotina delas era tão exaustiva quanto a minha, de ter que pegar ônibus, essas coisas. E acredito que na base hoje também tem algumas meninas que passem por isso. Não é todo mundo que tem esse conforto de poder estar perto, assim, do clube, de ter essa facilidade mais de chegar lá. Então, Na sua época de base, agora a gente vai Sim. entrando. Na sua época de base, vocês treinavam no horário específico e diferente dos profissionais. sim, é completamente diferente o ritmo. Inclusive, eu acho que já vou até adiantar um pouquinho o assunto, mas quando eu fiz essa transição da base para o adulto, é um pouco assim, você fica até, é um choque, porque a realidade é bem Eu ia diferente, né? perguntar isso. É bem diferente, porque acaba que na base o treinamento é a cobrança também é diferente, a pressão é diferente, então quando você vai pro adulto, lá é outra coisa, assim, outra rotina, outra pegada. E como é que era você enquanto base, tentando trazer esse roteiro pra gente instigar um pouquinho? E você enquanto base vendo os atletas, vocês tinham contato Muito. com os atletas profissionais? O Minas é um clube muito bom nesse sentido, porque ele está sempre promovendo esse contato de base Legal. com a ponta. Então, assim, tem sempre gente da base assistindo, ajudando nos nossos treinos e contato direto, assim, nos corredores, vestiário, elevador, academia. Então, tá todo mundo sempre se vendo, as meninas contato com a gente, é bem bacana. E acho que ela falou dessa questão do choque. Eu tô pensando, né, você relatou que no período de base ia e voltava todo dia. Sim. Quando fez essa transição, né, realmente de subir, de conseguir estar em Belo Horizonte, morando lá em BH para treinar, eu acredito que foi um alívio o fato de não ter que ir e voltar. Sim. Mas aí entra o choque do profissional de Olha, tomar filho. essa pancada de volume de treinamento. É muito maior, assim. Dá uma diferença absurda. Antes de subir mesmo, a gente fazia. Eu fiz, por exemplo, a pré-temporada. Um ano antes de eu integrar o time mesmo, durante toda a É temporada. tipo uma transição. Isso, a gente participava da pré-temporada do clube. Então, por exemplo, esse começo, antes dos campeonatos e tudo, a gente já estava integrada ao time. E aí tinha essa experiência, né, esse contato de ver como que era, como funcionava, as meninas também, o ritmo de jogo, então já dava para ter uma noção. Só que não era o ano todo. Sim. E aí, quando eu subi mesmo, o começo foi desafiador nesse sentido, porque o ritmo é bem mais pesado. Você subiu em que ano, assim, você pro profissional do Minas mesmo? Integrou ao profissional? Esse ano, é minha quarta temporada, eu tinha 17 para 18 anos. Acho que foi 2021. 2021, 2022. É porque as temporadas 23, 24, 24, é, é um pouco confuso. Mas acho que foi 22, 23. 22, 23. Então hoje você já tem uma bagagem, ó, 20 anos, uma bagagem de 4 temporadas 4 já anos com o no time profissional do Minas. Tô indo pra minha quarta temporada agora. E eu fico 17 anos encarando um profissional. Não, e assim, eu tenho relatos de, né, eu vou puxar, eu sempre faço essa comparação. Eu tenho relatos de amigos meus que vivenciaram, né, o profissional, por exemplo, no futebol. Falou, Luquinhas, a gente subia, tinha dia que eu tinha que chapar uma bola 50, 100 vezes no dia, coisa que eu nunca tinha feito. Quando você subiu o profissional, por exemplo, braço, mão, tem esses relatos de sofrimento, pô, chega no final do dia, eu não tô aguentando nem levantar o braço. É cansativo, assim, igual eu falei, até pegar o ritmo, assim, dá pra dar uma cansada. E como é que fingiu o costume no dia seguinte? Tem que estar lá, né? Tem que treinar. Fecha a cara e vambora. Tem que não tem outra treinar. opção. Tomava Com pancada, dor. olhava pra trás e ó. Com dor, sem dor, tem que estar lá. Massa. É muito legal você escutar esse relato assim, né, porque a gente assim, querendo, você é um atleta profissional. Sim. E pra mim, enquanto um cara que já vivenciei o esporte como atleta, não era dos bons, mas jogava. Mas ficar escutando esses relatos deixar a galera entender assim, a vida de um atleta profissional não é flores. Não, não. Não é só a mídia bonitinha ali, a carinha na telinha. Lá no Sport TV, quando tá transmitindo um jogo. Olha lá, Larissa. Aí em casa eu fico assim. Eu e meu menino assim, eu já assim, olha lá, Larissa, olha lá, Larissa, olha lá. Mas assim, não é isso. Então, assim, é a vida
tempos e tempos de treinamento, horas e horas dedicadas ao trabalho, que é um trabalho, né? Com certeza. E assim, sofrendo. É, não é fácil, assim. Acho que muita gente não vê na verdade, vê só a parte bruta, assim. Não vê o esforço diário que a gente passa ali no dia a dia, os sacrifícios que a gente faz. Então, vê só a parte boa mesmo, quando a gente tá jogando os jogos, quando a gente tá ganhando. E tem muita coisa que acontece por trás. E essas questões do profissional, vocês viajam muito. Isso é até uma curiosidade que eu tenho também, enquanto, né, pessoa. Essas viagens cansam, desgastam mentalmente, fisicamente. Essas viagens longas, igual fazem, joga um jogo longe, depois volta pra cá. Essas transições, Sim. né? Isso pra mim é uma curiosidade que eu assim, É bem cansativo. Até porque às vezes os nossos jogos acabam tarde, né? Começam tarde e acabam tarde. E às vezes a gente já volta de madrugada, assim, chega, tem só o dia da viagem de folga. No outro dia a gente já tá treinando de novo porque tem mais jogo pela frente. Então quando começa essa batida mesmo, por exemplo, quando começa a Superliga, que são 11 jogos, por exemplo, e aí jogo fora, jogo dentro de casa, jogo fora, tá sempre nessa troca de viagem em casa é uma rotina pesada. porque assim, eu fico pensando o desgaste, né? Porque eu tenho problema com o sono. Sim. Noite pra mim foi pra dormir. A idade já não ajuda também. Com acordar cedo também. E assim, esse processo, igual você falou, o jogo acaba tarde. O jogo começa, a Superliga começa, né, a transmissão 9 horas. Se vai pra um tie-break, é 11h30, meia-noite. Pois é. Aí vamos supor, aí a gente volta pro hotel, aí o voo de volta tá marcado pra gente sair já 4 horas da manhã. Que isso. Aí a gente não descansa. Aí não dorme. Fora que Ai. tem, assim, aquela pilha do jogo. Às vezes você chegou no hotel meia-noite, mas você vai conseguir dormir 2 horas da manhã. Exatamente. Aí daqui 2 horas você tem que acordar já pra poder ir. Mas depende. Se ganhou, dorme relaxado. Se Perdeu. perdeu, não dorme. Aí a cabeça aí não vai dormir, não. Aí fica naquele rolê. Por que que eu não peguei? Por que que eu não fiz isso? Por que que não fez aquilo? E assim, dentro desses relatos de competições, né? Eu acho que você teve essa vivência tanto da base como do profissional. Tem alguma competição mais marcante? A gente está falando de 4 temporadas como né, dentro do profissional do Minas. Tem algo que te marcou? Ou realmente todas as competições são marcantes, mas às vezes o primeiro jogo como profissional, como é que foi aí? Então, acho que todas as competições são muito importantes, assim, jogar Superliga é um grande privilégio, você tem contato direto joga com grandes equipes, grandes técnicos também, muitas jogadoras, excelentes jogadoras de seleção brasileira, até de outras seleções também, então, para a experiência como jogadora, assim, importantíssimo, mas um momento muito marcante que eu tive foi o meu primeiro jogo jogando como titular. Foi na minha primeira temporada também, foi contra o Brusque lá em Santa Catarina. Foi muito especial, né? Primeiro jogo, eu tinha 18 anos na época. E assim, fiquei muito nervosa, mas na hora foi tudo assim, fluindo assim. Foi muito gostoso estar dentro de quadra, as meninas também ajudando bastante. Foi um momento muito especial, guardo com muito carinho até hoje. E veio a vitória? Veio a vitória. Aí a recordação. Veio a feliz pra vitória. ué. Veio a vitória. Foi Aí muito fica bom. lindo. E o mais legal, né? Eu acredito que dentro do vôlei, né, você tenha pessoas que você admira, ou até mesmo ídolos. Como eu fico vendo, né? Você tem 20 anos, poder jogar contra pessoas que às vezes você admira, esses profissionais que têm um nome relevante dentro do esporte, como é que você... Olha, eu sou colega de time da Thaísa, da Pri Daroit, colega de isso. time da Kizzy, assim, que são referências no vôlei nacional. Sim. Já joguei com a Carol Gataz também, que é uma das minhas referências. Joguei com a Nayemi, tive o prazer de dividir posição com ela, que hoje Nayemi é pra bruta. mim é um dos nomes mais fortes assim na minha posição, principalmente aqui no cenário nacional. Tive o prazer de dividir a posição, de aprender com ela. E assim, Aí eu te falo, 17 anos, começou a integrar. Mas antes, na categoria de base, Carol Gataz, galera, vamos lá. Era uma referência do voleibol. são pessoas que eu cresci vendo jogar, admirando, acompanhando, e tive o prazer de poder trabalhar, de estar no dia a dia ali, compartilhando Aí eu te a pergunto, quadra. você sempre admirou Carol Gataz, tá lá treinando, vendo ela jogar em outros lugares, seleção brasileira. Aí, de uma temporada pra outra, Tô jogando com ela. tá jogando junto. Ó, e eu falo assim, qual que é essa emoção?
De ver um ídolo seu, você jogando com o seu ídolo ali. Não, é muito bacana, assim. Você tá ali no dia a dia, aprendendo com a pessoa, partilhando com a pessoa, a quadra ali mesmo. Ainda mais pra uma garota que tá subindo da base, assim, não tem coisa melhor. Tem aquele leve trotezinho também? Não, as meninas são muito tranquilas, são muito tranquilas. Olha. Não devo reclamar, não. A gente, normalmente, assim... Carregar uma garrafinha. Não, a gente só juntava as bolas mesmo, que era a obrigação das mais novas, de pegar e juntar as bolas. Mas de restante, muito tranquilo. Nem um trotezinho Nem básico. um trotezinho, nadinha. E assim, dentro desse período de competições, hoje tem algum ritual pré-jogo? Você tem algum ritual que você segue? Ó, eu só vou com essa mochila nessa posição. Dentro do vestiário, meu tênis tem que estar aqui. Olha, eu me considero uma pessoa zero supersticiosa. Tenho a minha rotina, né? Eu gosto de me arrumar, gosto de fazer penteado assim, cuidar do meu cabelo, fazer tudo com calma, escutando música. Gosto de escutar música animada antes do jogo. Mas assim, não sou uma pessoa nada supersticiosa. Não tem essa coisa de tipo assim, só usa essa meia ou só usa esse tênis, não. Pra mim, muito tranquilo. Você é uma pessoa que tem... Aqui a gente é cheio de curiosidade, viu, Larissa? Uma coisa vai puxando. 2 professores de educação física. Você tem um cabelo volumoso. Uhum. E a regra do voleibol permite nada de muita coisa assim dentro do processo. Não é permitido você usar Cabelo solto, cabelo sem solto, cabelo chance. preso, né? Desse processo. Quando você treina, você prende o cabelo da mesma forma que joga? Por uma questão de adaptação? Ou não tem isso? Normalmente, o que eu uso no dia a dia, eu também uso nos jogos, mas às vezes a gente faz, sei lá, uma trancinha, alguma coisinha a mais, assim, só pra dar um tchan mesmo, que é jogo, né? Jogo todo mundo O jogo tem que estar no tem que estar style, lindo, né? Mas eu gosto muito, inclusive é uma das coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre, que é cuidar do meu cabelo, eu gosto bastante. Sempre tive esse interesse, e aí esse autocuidado, assim, eu gosto do meu tempo livre. Dentro dessas viagens todas, né? Vamos lá. 4 anos aí no profissional, vivenciando idas e vindas, momentos legais, momentos difíceis. Tem uma história engraçada pra gente? Olha, Sem esconder. Não esconde o jogo, não. olha, tipo assim, eu vou falar dessa última temporada, que acabou até que virou um hábito antes dos nossos jogos, assim, no momento vestiário. A gente foi jogar a primeira fase do Campeonato Mineiro lá em Brasília, e aí o nosso jogo era um dos últimos, né? E o jogo de antes atrasou. Aí a gente foi pra uma sala secundária, aquecer e tudo, e nada do outro jogo acabar. E a gente, pra não esfriar o corpo nem nada, as meninas começaram a colocar, tava com caixinha de som, né? A gente tem esse costume. E aí colocou a caixinha de som. E nisso, assim, todo mundo dançando, se divertindo, fazendo dancinha, coreografia, rodinha de dança mesmo. E só as músicas boas. Descontração total. Só, descontração total. Foi, assim, um momento super divertido, todo mundo feliz. E, assim, começo de temporada, né, sempre dá aquele friozinho na barriga, Sim. os primeiros jogos. E aí, assim, antes do jogo, foi ótimo pra todo mundo se estressar, assim, dar uma acalmada. E acabou que foi tão bom que depois disso, todos os outros jogos, assim, sempre rolava essa caixinha de som. E a Rebeca, que é a minha amiga, né, ela era a chefa da caixinha de som. E aí sempre toca o Bonde das Maravilhas. E aí todo mundo começa a dançar, faz a rodinha e virou, assim, hábito antes dos jogos. Virou uma rotina agora de jogos. Dentro do vestiário. Se não tiver a caixinha de som, não começa o aquecimento. Não, dentro do vestiário sempre tem. Tá vendo aí? Vamos botar a caixinha de som. Pra ver se Sempre melhora, né, o tem. alto astral. E assim, Larissa, dentro dessa trajetória, né, títulos, né, desde a base até o profissional, você consegue, né, passar quais títulos você venceu? Você ainda não teve a oportunidade de vencer um título ainda como profissional? Não. Eu fui campeã sul-americana, campeã da Superliga, bicampeã da Supercopa, bicampeã mineira e campeã da Copa do Brasil. Pouca coisa, né? Você tá perguntando título, meu filho. A minha já tem uma bagagem grande. Eu fui humilde para receber a bomba de lá, né, Funil? Que sonho é esse de ser campeão da Superliga? E desses, qual para você foi o mais marcante, assim, em termos de, às vezes, né, jogou o maior número de jogos? Então, o campeonato sul-americano que a gente ganhou foi bem especial, até porque eu tive uma participação dentro do jogo e, assim, pude ajudar a equipe.
Foi um jogo difícil que a gente saiu perdendo por 2-0. A gente virou o jogo para 3-2. E foi muito bacana, assim, poder ter contribuído dentro de quadra mesmo, ter ajudado a equipe e ter ganhado o jogo. Porque foi de virada, né? Foi bem emocionante. Superação do grupo. Top. E desses títulos que você, né, já citou, você teve seu marcante, qual que foi o mais, vamos dizer assim, trabalhoso? O que mais deu trabalho, mas ele veio. Olha, eu acho que o título da Superliga, porque acaba que é a principal competição do país, né? E é um campeonato bastante extenso, porque começa agora em outubro e acaba só em maio. Então, assim, tem os seus altos e baixos, tem os seus momentos, assim, então é um campeonato de superação mesmo, que a gente tem o nosso objetivo, que é ganhar, mas a gente nunca sabe como é o caminho. Então, a gente tem as nossas adversidades, tem os jogos difíceis. Então, acho que tudo isso deixa o título ainda mais especial, sabe? E essa meta, vamos lá, entra na pré-temporada com a meta. Classificar no playoffs ou a meta já é lá em cima, A buscar meta o é título. lá em cima, é sempre estar presente nas finais, sempre buscando o título. Isso é legal. E entrar até numa pergunta parecida com isso, né? Dentro hoje, né? Larissa, né? Vamos esquecer um pouco a entidade Minas. Qual é o objetivo maior da Larissa hoje? É chegar numa Olimpíadas? É chegar primeiro numa seleção brasileira? Jogar um campeonato menor? Ah, E aí? não, com certeza. O meu maior sonho é chegar na seleção brasileira e disputar umas Olimpíadas. Acredito que seja o sonho de qualquer atleta, assim, que Sim. jogue, mas é o meu também. É o meu maior sonho. Pessoal, a pergunta agora. Gosta de tatuagem? Gosto. Aí botou nas Olimpíadas e mete umas... Tem que Tem que ter, fazer né? os artes Tem que olímpicos, ter. atingir o máximo Nossa, objetivo. é doido. Tem que meu ter filho. uma marca. Não, com certeza. Concordo. Tem que ter, ó. Tem que Ó. ter. Olimpíadas é assim, ó, top do top do top. O Lucas teve, né? O Lucas teve a experiência de ir nas Olimpíadas De do assistir, Rio. sim. Eu não, né? Não, no momento não era apropriado de eu ir. Tem umas histórias engraçadas sobre Pan-Americano e Olimpíada, que depois a gente conta fora dos bastidores. Mas assim, esse marco assim pro atleta, né? O atleta visa você tá procurando, né? Tá buscando esse caminho. E seleção brasileira é uma ambição também do Com atleta, certeza. né? E como é que seria uma convocação para a seleção brasileira? Ah, eu acho que seria um dos momentos mais felizes da minha vida, com certeza. Para a categoria de base, seleção de base já foi convocada? Eu já fui pra fazer laboratórios, assim, testes, mas não cheguei a ficar nem nada, só fui pra testar Tipo uma mesmo. clínica, fazer uma Isso, clínica exatamente, adaptativa, isso. né? O pessoal Eles falam de laboratório, mas foi o contato que eu tive com a seleção Mas já brasileira. foi emocionante. É, já, com certeza. Saquarema, Saquarema, de poder estar lá, treinar lá em Saquarema, no centro de desenvolvimento, já foi bem bacana. Que massa. Massa demais. que a galera tem esse Saquarema, por exemplo, né? Vamos tentar deixar claro pra galera. O futebol, o ápice é você jogar no Maracanã, dentro do Brasil. No voleibol é você ir fazer um encampe, uma clínica, né? Ou em Saquarema, porque É o centro, assim, eles falam centro de desenvolvimento do voleibol, né? Então, lá que é a casa onde as seleções treinam, onde ficam, assim, nos períodos que estão aqui no Brasil. E hoje, dentro da sua trajetória, né, a gente sabe que o esporte ele evolui a cada dia, né? Desde o momento lá, quando você começou a ter realmente um contato com jogar, participar de campeonatos até hoje, você conseguiria passar pra gente, assim, quais as evoluções que você percebeu no vôlei? Eu acredito que lá, né, de 2000, quando você começou, 2012, 13, até agora, quais as principais evoluções? Eu sinto que é a parte física, eu sinto que é a parte tática. A gente vê também uma migração muito grande, né, de atletas gringos vindo pro Brasil. Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que o jogo tá cada vez mais veloz. 2023 já era rápido, hoje em dia tá ainda mais. Então, assim, é muito essa coisa de saque mais rápido, mais pesado, bolas levantadas mais rápidas. Então, você tem, assim, nem segundos às vezes, para poder reagir ou ir para uma bola. Eu acho que é a principal mudança mesmo. E o que provoca, né, esse treinamento de longo prazo é esse tempo de reação ser cada vez mais
apurado, né? Porque você, como você falou, a velocidade da bola tá aumentando. Muito, muito A rápido. galera vem também construindo equipamentos de jogos, por exemplo, a bola é um equipamento de jogo, né? Com mais leve, para ganhar mais velocidade, para ter mais dinâmica do jogo. E aí, assim, esse processo também de você treinar é para que esse tipo de reação seja mais maturado. Uhum. E como que você vê essas mudanças que vem ocorrendo na regra hoje do voleibol? Quem tem, a galera vem fazendo essas mudanças aí para ver se fica mais adaptativo, se tem uma transformação dentro do voleibol. Por exemplo, a regra do não carregar, né? É. Eu acho que hoje em dia o jogo eles estão tentando deixar mais solto, por exemplo. Inclusive no Mundial que a gente jogou, a regra dos 2 toques já não valia. Então, por exemplo, se você cometesse a infração dos 2 toques, Segue o jogo. continuava. Então, eu acho que tá deixando rolar mais nesse sentido. Mas, por exemplo, essa questão da carregada, que ainda divide muitas opiniões, questão de empurrar mesmo a bola, de conduzir a bola. Isso acho que é a que maior ainda- divergência para é. todo lado do voleibol. Que cada um tem o seu critério, né? É Então, muito interpretativo, sim, né? com certeza. Aí eu acho que ainda divide opiniões nesse sentido. Nesses anos todos né, de treinamento, de mudança, de adaptação, como é que é a pressão para um jogo? Como é que vocês lidam com essa pressão pro jogo em si? Assim, a gente no dia a dia já experiencia, né, essa pressão, mais essa questão mesmo, mas nos jogos nem chega a se comparar com o que é o do dia a dia. A cobrança, a pressão é completamente outra. A gente tenta ao máximo deixar, né, mais perto, mas não tem como. A atmosfera de um jogo é diferente do dia a dia. E essa atmosfera, agora você chegou no ponto, aí, ó. E essa atmosfera de você jogar em casa e fora. jogar fora. Nossa, dá muita diferença, porque em casa você tem uma torcida ali te apoiando, né, gritando por você. E Já quando, gritei bastante, hein? e quando Aí, ó. você joga fora, é contra, né? É todo mundo contra você. Então, o apoio da torcida às vezes empurra muito o time, faz muita diferença. Hoje, qual que é a lotação de um jogo do Minas? Olha, eu acho que a capacidade do Minas gira em torno de umas 6, 7 mil 7 mil. pessoas. Não tenho certeza, mas acredito que seja mais ou menos essa quantidade. Eu fui, já assisti 2 jogos seus do Minas lá, né? Você tava em quadro. Eu fui em um que não tava tão cheio, mas eu fui quase no final da pré-temporada. O jogo que vocês ganharam 3-0 até de São Caetano. Mano, tava lotado. Atmosfera absurda. Lotado. Fica uma galera numa curvinha do Minas, em cima, na segundo patamar, tocando, e o Breno, o locutor, que fica lá puxando a galera. E o tempo inteiro, todo. o tempo inteiro, A isso, só a atmosfera galera. é muito bacana, E muito faz gostosa. muita diferença mesmo essa torcida. Pra gente que tá jogando, ter esse empurro mesmo, assim, esse pessoal gritando, torcendo mesmo, incentivando, faz diferença. E contra, a galera gritando, xingando, você consegue perde a concentração, ou você Não, a gente se prepara treinado pra isso né, também. também. Não é gostoso, claro que não é bom você estar jogando assim, dessa forma, mas faz parte, a gente tá acostumado. E o foco é 100% ali na quadra, no jogo, no momento. Às vezes, quando tá jogando, nem percebe. Você tá tão ali Focado, dentro do né? momento que você não escuta. Nem escuta o cara, camisa 12, você não joga nada. Fica lá, o que ela falando, você nem sabe o que Nem que é. Nem escuta. sabe quem que é, não Nem sabe o que tá escuta. falando. Porque você tá tão ali, focado no momento, vivendo o momento, querendo entregar o seu melhor, que você nem presta atenção no resto. E assim, eu acho legal, a gente falou da parte técnica do jogo. Hoje, né, você joga de líbero. E acho legal, às vezes tem muita gente que não tem essa percepção da função mesmo, né? Qual que é a Sim. função do líbero hoje, dentro da quadra, né, do jogo de vôlei? Então, a gente tá para fazer o fundo, né? Para quem não conhece muito, a gente faz essa troca com a central, que a Isso. central chega no fundo e a gente pega o lugar dela. E a gente basicamente tá ali para receber os saques assim, ali na linha de recepção, e para fortalecer também o sistema defensivo. A gente, teoricamente, é a posição mais forte tanto na defesa quanto no passe. Pra galera entender, o fundo da quadra, né, é a posição de defesa, é a zona de Sim, defesa da quadra, as onde posições que 1, 5 e as 6. possibilidades de ataque são mais evidentes no fundo de quadra. E isso é legal, que às vezes acho que a galera às vezes tem essa dificuldade de entender por que ela entrou e depois logo em seguida saiu. Porque a gente faz essa troca com a central. Então, assim que ela completa a passagem dela pela rede, ela saca.
e aí ela já sai assim, a gente já entra pra poder passar. Aí olha pra você ver como que o voleibol tá ficando dinâmico. Antes o voleibol hoje joga 6 pessoas. Mas se você for analisar, você joga em 7. Mas são 7. São Sim. 7. Se você for fazer a análise do jogo, você joga em 7. Você tem a líbero que entra na troca com o central. E os dois centrais que vão fazendo essa troca também o tempo todo. Uma hora você não joga toda hora na rede. Você, como você falou, você faz a rotação do fundo. rotação, você joga suas 3 bolas na rede, suas 3 posições na rede, depois sai e vem o outro central, porque também não pode ficar sem o central, que é papel fundamental também do bloqueio e até no ataque. Então, ou seja, o voleibol joga em 7 pessoas. E sempre jogou de líbero? Ou teve... Não, comecei jogando de ponteira. Começou dando porrada. E eu era boa, viu? Tinha um bracinho pesado. Rodava bola quando era mais nova. Mas aí a altura, né? Não cresci muito. Aí chegou um limite que ou eu fazia a transição para líbero ou então eu ficava sem posição. Eu acho que a galera não vai ter essa noção. Pra mim, é uma pessoa alta. Eu também acho. Mas qual que é a sua altura hoje, Larissa? Eu tenho 1,71 m. Mais alto que eu. Mas para os moldes do voleibol é muito baixo. Hoje, qual que é a média de altura, por exemplo, do Minas? Olha, as ponteiras, os atacantes, assim, tem de 1,85 para cima. 1,90. É muita coisa. É muito alto. E como que foi essa transição sua, de ponteira para líbero? Porque aí, assim, 2 funções... É bem diferente. Totalmente diferente. Uma, você só recebe bola apoiada do levantador para botar para baixo. Então você tem que se pensar em quê? Num ataque paralelo, num ataque diagonal, numa pingada. E aí você vem para a transição porque eu tenho que defender. Botar num passear. Qualidade. Botar num passear. Porque geralmente no alto nível é passear. Não é. Passe B e C. Já não é tão bom. Mas foi assim... Eu já meio que esperava, né? Porque quando eu parei de crescer, vi que não ia ter mais realmente chance na ponta. Era uma opção, porque o vôlei é a minha paixão, então eu não queria parar de jogar. Então eu tive que me reinventar para poder continuar jogando. Então, assim, foi um pouco diferente, né? Porque, querendo ou não, você para de atacar e a sua função é mais de receber e defender mesmo, de contribuir para o jogo ali nesse sentido. Mas foi até tranquilo. É uma posição que eu gosto. Eu gosto de jogar. E é importantíssimo. Também. Diga-se de passagem, é extremamente importante. No alto rendimento hoje, filho, bola no fundo, bola, um ataque, por exemplo, um ataque da ponteira, que você tá na transição na 5, por exemplo, quem faz a cobertura ali é o livre. Tá sempre ali tomando porrada. Eu tô rindo aqui por dentro, mas olha só com o comentário, você vê. Você assiste no jogo na televisão. Larissa tem 1,71. 1,71. Aí você assiste o jogo na televisão. Aquecimento, aquele negócio todo, cumprimentos dos atletas. Larissa perto das meninas, né? É exatamente assim. Lá em cima. É desse jeito. E se você olhar, mais alto que eu. Eu também tenho altura pra subir pro escudo, não, né? Mas... É até engraçado, porque a minha melhor amiga, assim, lá de dentro, ela é a Rebeca. E ela tem 1,98. E eu com 1,71, né? Quando a gente anda na rua, bate no ombro dela, assim. É até engraçado. E você tem noção, por exemplo, igual a gente tá falando de receber muita porrada mesmo, esses ataques realmente mais agressivos. Você tem noção de dados, né? Velocidade de bola que você chega a defender? Eu acho que tem bola que chega a 100 km por hora. 100, 90, assim, um ataque forte. Eu acho que chega a essa velocidade. E o bracinho aguenta? Tem que aguentar, né? Você é louco. Eu tenho quase certeza que chega nessa velocidade. Esse pós-jogo, como é que é? Pegando um jogo assim que você trabalha, né? Que você tem entra de forma efetiva e tudo mais. É cansativo. Um jogo de 5 sets é bem cansativo. Você sai moída, assim. Banheira de gelo. Banheira de gelo, fazendo gelinho, bota, tudo. Mas eu acho que o principal também é o descansar. O sono também, pra mim, é bem revigorante. Se eu tenho uma boa noite de sono, assim, já dá uma diferença boa também. Massa. O manguito que vocês usam, geralmente é para não deixar suar. Eu não tenho costume de usar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, prefiro quando eu encosto na bola mesmo, que eu sinto que me dá mais controle, assim, tenho mais esse toque direto com ela. Mas, assim, tem gente que prefere, às vezes, para amortecer também, porque como toma muita porrada, o manguito dá uma amortecida, uma aliviada, assim. Né?
Igual eu saio do treino com o braço vermelho, essa parte aqui toda vermelha. Então, Dentro do dia a dia de treino, eu vou te falar que eu fiquei fã do Nicola, que foi embora. Eu achava o cara sensacional, mano. O treinador. O treinador aqui, ele foi pra onde? ele foi pra Itália, um time Itália? italiano. Como que era a convivência com ele? Porque ele precisa muito no jogo, assim, ele é muito dinâmico, conversa e vai muito explosivo, assim. Ele é um grande técnico. Foi um prazer, assim, poder trabalhar com ele. Foi o meu primeiro técnico. Os 3 anos que eu tô lá no Minas, no profissional, foi com ele que eu trabalhei. Ele entende muito de vôlei. É um grande técnico mesmo. Me ajudou muito. Cresci muito com ele, assim, no sistema dele. As coisas que ele pede, assim, foi tudo ele. O meu Te deu uma bagagem, muito assim, grande, exatamente. Me deu uma bagagem muito grande. Me fez crescer muito em nível técnico. Trouxe a Larissa, você vem cá, filho. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos construir aqui uma nova Eu identidade aqui. aprendi muito com ele, muito mesmo. E é um cara dinâmico no dia a dia? Muito, ele é um amor de pessoa, muito dinâmico, comunicativo, tá sempre tentando ajudar a gente, sempre falando, passando informação. Comunicativo. Você foi. Como é que você vai Assim, entender? ele fala a língua dele, a gente é fluente na língua dele, que ele fala italiano, inglês, português, espanhol. Sai misturando É tudo misturado. Aí a gente virou fluente no idioma dele. Mas dá pra entender, a gente se vira. Enrolado, mas Mas sai. dá, sai. Todo mundo entende. E como é que é essa transição? Por exemplo, né, igual o Felipe tá falando, ele saiu, teve essa transição de saída do Minas e chegou um novo técnico. Vai chegar agora, né? Pra essa temporada agora. Vocês já tiveram contato com ele? Ainda não. Ainda não tivemos. Você já teve algum outro momento da carreira de troca de técnico, assim? Até da base pro profissional, né? Como Então, é que é? na base eu trabalhei com 2 técnicos, trabalhei primeiro com o Sérgio e depois com o Josimar. Só que assim, na base acaba que tem sempre esse contato direto também. E o mesmo vale para os caras do adulto, que também estão sempre acompanhando a base. Então, o assistente do adulto e o estatístico do adulto estão sempre acompanhando também. No caso, hoje é o Rodrigo e o Thiago, e eles estão lá tem bastante tempo também. Então, desde a época que eu estava na base, eles já tinham também esse contato. Essa parte da estatística, vocês fazem conversas e reuniões para mensurar como que foi um jogo? Com Pós o certeza, jogo, a gente sempre tem um estudo assim dos adversários, de como a gente atuou também. Então, além dessa parte assim de treinamento físico mesmo, assim, de bola, de academia, tem também essa parte de estudo, de reuniões, de analisar, de decidir quais vão ser as orientações durante o jogo, assim. A Para gente, entender, né? Por exemplo, a sim, atleta lá. estudar o adversário mesmo, analisar o que eles fazem, qual estilo de jogo que eles têm, pra gente poder criar o nosso, vamos dizer assim, nosso Sua plano, a estratégia. nossa estratégia. Você que é pra poder líbero jogar. também, entender que, por exemplo, vamos imaginar, Natália, lá do SES, lá, então, ela ataca lá 60% das suas bolas na paralela. Então, faz Sim. 70% das bolas na diagonal. Então, Sim, essa análise também é feita tem para você toda também ter essa essa análise. maturação. Sim, tem toda essa análise. Isso é interessante, que vai muito de acordo com o que a gente conversou até no nosso primeiro episódio. Como é que hoje a gente não pode ter somente um atleta focado só na parte física, ele tem que ser bom tecnicamente e físico, que já, como te diz, já serve. Não. Hoje a gente tem que ter um atleta que é extremamente inteligente até para Sim, entender o isso que a jogo. comissão passa. Aham. Eles passam as orientações e assim, a gente joga de acordo com o que é estudado e passado. Então, a gente adota a estratégia e a gente segue ela. E o legal disso tudo, assim, de você falar a nível, né, de vôlei, como que está se criando hoje, eu posso estar enganado, viu, gente? Mas o voleibol foi a primeira modalidade que criou esse processo adaptativo de Estudo mesmo. estudo de como que o adversário se comporta, né? Porque ele dentro da alta performance, o voleibol ele tem inúmeras possibilidades. O atleta ele tem uma gama de variação para ele poder fazer. E aí começou a ter essa análise. Não, vamos tentar estudar o atleta para a gente tentar neutralizar o ataque do atleta. Exatamente. E aí você começa. E aí, assim, o físico, o psicológico e o estudo. Sim. E o estudo não sai dessa rotina do atleta. Se achar assim, eu quero ser um atleta profissional, que eu não vou estudar mais. Tá aí a prova. Que não, tem que estudar, mesmo meramente taticamente, o adversário.
Pra você não ficar vendido também. Você não sabe? entra na quadra às cegas, assim, sem saber o que eles fazem. Você não estuda, você fica perdido, assim, taticamente. E isso é legal, porque não são estudos simples Não. de entender, né? Quando a gente pega pra ver realmente o jogo do adversário, a forma que ele se comporta, como ele ataca, qual é a forma que ele mais roda a bola durante o jogo. Nosso estatístico trabalha, viu? Thiago trabalha bastante. Só entrega Que menos mastigado. dorme. Porque ele só entrega mastigado pro técnico. O que menos dorme. Tá aqui. Aí, ó. Assistir os jogos todos, pra analisar lá, botar tudo bonitinho, dá um trabalhão. E é mais cansativo ter a rotina de treino tático e físico ou de sentar ali na frente de uma televisão e assistir o jogo ali às vezes 3, 4 vezes pra... Ah, não. O físico é mais cansativo. Mais cansativo o físico. Quando a gente senta assim na reunião, eles tentam ser o mais objetivos Sim. possíveis, pra também não ficar uma coisa muito cansativa pra gente também. Então a gente tem os pontos principais e é ali em cima deles que a gente vai trabalhar. E dentro essa rotina toda, né? De treino, de vida, de viagem, e como é que equilibra isso tudo dentro da vida pessoal aí E profissional. e profissional também, né? Vamos dizer, como é que junta, faz todo esse equilíbrio? Então, é difícil, porque acaba que quando a temporada começa, a gente vive em função, assim, é jogo, treino, viagem, e aí a gente, claro, tem os nossos momentos de descanso, mas são poucos, assim, são rápidos também, mas eu tento gerir da melhor forma possível para poder ter um descanso também mental, assim, de sair um pouco só do vôlei, e de poder também passar um tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos, até comigo mesma. Ter um tempo bom mesmo, pra poder descansar. Consegue vir com uma periodicidade legal, Quinta Brito, ou é mais eles irem lá do que Às você? vezes eles vão mais lá do que eu volto pra cá. Aí, tipo, quando a gente tem 2 dias de folga, aí sim, dá pra poder vir e tudo, mas não acontece com tanta frequência. E aí acaba que às vezes tem um dia só, e aí eles também, quando tem essa disponibilidade de poder ir, vão. Mas acaba que muitas das vezes também não tem, acaba que a gente tem folga, sei lá, numa terça-feira. E aí todo Meio mundo, de semanão, aí todo moleque mundo com a trabalhando, rotina, tem seu dia a aí fica dia. corrido, sabe? E estudo, continua estudando, tem vontade de fazer alguma Então. faculdade? Eu parei, completei o ensino médio, né? E aí foquei nessa. Quando eu acabei o ensino médio foi quando eu comecei o profissional, subi pro profissional. E aí me dediquei 100% esse tempo todo ao profissional. Mas tenho o desejo sim de voltar a estudar. Inclusive estou olhando para poder começar, olhando para poder fazer faculdade de nutrição. Legal. Legal, Sim. legal. Uma área que eu tenho interesse, acho bacana. E tenho essa possibilidade de poder estudar à distância também. Então vai ser bacana. Tô Mais olhando. dinâmico, né? Sim, sim. E dentro desse processo que você tá nele de fora das suas horas vagas, assim, tem um hobby, gosta de assistir uma série, gosta de escutar uma música, como é que é essa Larissa fora do treinamento, a Larissa do dia a dia, como diz? Então, eu gosto no dia a dia, assim, quando eu tenho essas folgas, eu gosto de passear, conhecer, sair para os lugares novos, assim, com as meninas, quando dá também. Gosto muito de ler, desde pequena, desde nova. Foi um hábito que eu criei e que mantive até hoje. Então, tô sempre lendo alguma coisa, vendo série também. Gosto de estudar, estou estudando inglês, gosto de estudar idiomas também, então no meu tempo livre também faço as aulas. É uma forma, assim, de me distrair, de ter uma rotina mais saudável, assim. Vamos dizer, esquecer um pouquinho ali e Isso, ficar sua pessoa normal, também. entre aspas, Sim. e vão viver a vida, Uma caminhar. curiosidade, Sim. né? Eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta. Eu sei que tem relatos de outros esportes de pessoas que não assistem, né? Por exemplo. Você assiste jogo de vôlei fora? Sim, muito. Tem esse hábito. Sim. Então não é dessas que não tô em quadra. Não, tô sempre acompanhando, sempre vendo. Principalmente ligas fora, sem ser aqui do Brasil. Então, por exemplo, a Liga Italiana, que é muito forte. Sim. Gosto de acompanhar os jogos, de ver como que tá o nível, ver quem tá jogando, como que estão jogando. Eu tenho essa curiosidade. Tem vontade de jogar fora? Com certeza, com certeza. A Liga Italiana hoje eu considero a mais forte, assim. E é onde estão as melhores jogadoras a nível internacional. E poder estar lá disputando jogos, assim, jogando contra elas, nossa, crescimento absurdo. E também Apareceu a oportunidade, aproveitar a chance, né? lógico, né? Que Aproveitar. a carreira do atleta às vezes também não é tão longa como a galera É, acha que é. Então a não. oportunidade Sim. vai vivenciar novos ares. Saber aproveitar o momento, né? Entender o contexto e
Mas é um sonho, sim. Legal. E assim, fora, a gente já falou de sonhos de chegar a uma seleção brasileira, jogar uma Olimpíadas, acabou de falar de, né, ter um sonho de, às vezes, jogar em um outro país. Tem algum outro projeto que você tem vontade de realizar? Às vezes até projeto social, tem vontade de ter algo voltado para o seu nome, com o nome de Larissa? Com certeza. Eu acho que futuramente é uma coisa que eu quero fazer, principalmente aqui na cidade, que é onde eu tenho mais essa disponibilidade, assim mesmo, essa representação. E acho que é muito bom poder estar passando essa experiência que eu tive, sabe? De sair de uma cidade pequena, conseguir chegar nos meus objetivos. E acho válido passar para as meninas daqui. Eu sei que tem projetos aqui, inclusive já fui em alguns também. O da Adri, não sei se vocês conhecem ela. Sim. Sim. Ela é uma pessoa ótima também. Sempre que pode me chama para ir lá conversar com as meninas. Então é um futuro assim que eu penso em poder ajudar mais. Legal. E aí a gente já tá, né, aqui nesse bate-papo legal, a gente tá falando dessa questão de projetos, desse futuro. Queria que você desse assim um relato para essa garotada que tá começando, para as meninas que estão, vamos dizer, iniciando nessa trajetória do voleibol, né, que sonham em ter o voleibol como profissional. Que conselho você dá para essa Isso é moçada até aí? legal porque a gente está passando por uma transição. A gente teve no passado, né? Ela citou a época do Pezão. Você Sim. teve envolvido também. O Éder teve muito Eu era forte. só aquele catador de bola para ajudar. A gente teve um ápice do vôlei no passado, deu essa caída e agora a gente está vendo na cidade tanto escolinhas do poder público, como também tem a Adriana, Tem a a gente tem Pro Pro Esporte, Esporte que está com o vôlei, o a Minas Secretaria de tem uma Esporte também vem escolinha, fazendo, né, Minas através Tênis. do projeto de lei de incentivo ao esporte, então a gente está com uma gama muito grande de jovens dentro do esporte. E aí, como o Funil falou, qual recado você tem? Qual que é o seu conselho para essa garotada? Eu acho que acreditar que é possível, né? Acreditar na sua capacidade, acreditar que vai dar certo e, assim, se dedicar ao máximo, trabalhar duro, ser resiliente, ter persistência, porque não é um caminho fácil, não é só flores, vão ter as suas adversidades, os seus momentos desafiadores. E, assim, manter mesmo essa fé de que as coisas vão dar certo, acreditar no potencial, acreditar no processo, confiar no processo e que as coisas vão funcionar, vão dar certo. Que mensagem pra garota. Eu acho que transmite muito o que o esporte é, né? Sim. Eu acho que até a gente que não vivenciou de uma forma profissional e a gente vivencia hoje talvez até como profissão, a gente sabe o quanto que o esporte soma, né, pra gente enquanto formação cidadã, né, Funinho? E o esporte traz pra vida da pessoa também, né? Assim, deixar claro assim, o que o esporte nos ensinou pra vida. Eu tenho minha trajetória no esporte, dentro do handebol, tive meus conceitos, assim, tenho a paixão pelo esporte, que isso é inegável na minha concepção, gosto de estar perto dessa questão do esporte, me ensinou muitos parâmetros, vamos dizer assim, de pessoa, de tentar, de lutar, de batalhar, de correr atrás das coisas, né? Então, o esporte nos ensina isso. Sim. O que o esporte trouxe para você desse ensinamento? Eu acho que você até falou um pouco do que eu ia falar, porque o esporte, assim, me fez crescer como pessoa, assim, me trouxe uma maturidade desde nova, assim, e me abriu as portas de muita coisa. Conheci pessoas incríveis, lugares muito bons também, tive experiências ótimas, e me ensinou muito disso, de ser perseverante, de sempre estar se esforçando, trabalhando duro e, assim, acreditando também. Foi muito nesse sentido. O esporte é essa. Não tem como, né? O Lucas também foi né, chegou a ter essa magnitude de ser um atleta, né? Buscou caminhos para ser um atleta de alto rendimento. E traz o quê? Né? Traz essa ambição que a gente pode conduzir dentro De estar sempre querendo mais, se Sempre superando. Tá sempre se superando. Eu joguei handball por muito tempo. Hoje em dia estou na transição para uma outra modalidade agora. Tentando. Porque, assim, é difícil ficar sem. Se você para, não tem como. Pra quem gosta mesmo, é sempre bom, assim. A gente não consegue ficar parado. Tá sempre buscando alguma coisa pra poder fazer. Tô me desafiando. Passando aperto, dificuldade, mas estamos tentando. Tá sofrendo um pouquinho, mas vai. Mas tá sendo bom. Demais. Então assim, né, Funil? Estamos chegando ao nosso final. Que pena, infelizmente.
Mas foi muito legal, Larissa, poder conhecer a sua história, poder ouvir os relatos, né, de uma vivência desde a base até o profissional agora, e que se Deus quiser ainda vai ser uma carreira longa. Ainda Se tem, Deus quiser. Promissora aí. tá nova ainda, Se tem Deus muito quiser. gás para queimar, E ainda vamos ver ainda vestindo amarelinha. se Deus quiser. Amém. Estaremos aonde? Na frente da TV ou lá no ginásio Não, assistindo? na arquibancada, na arquibancada. Então, assim, a gente agradece muito a participação, né? E a gente deixa agora o microfone aberto para você fazer, né, o seu agradecimento, deixar um abraço para quem você quiser. Fica aí. Queria agradecer primeiro vocês pelo convite, foi muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, assim, da minha rotina. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. E agradecer também a quem me acompanha, a quem torce, que tá mandando mensagem de carinho, mexendo nas redes sociais, assim, é de suma importância para mim receber esse apoio, ver que tem gente que torce mesmo de verdade. Então, agradecer a minha família também, por tudo que eles fizeram por mim, por estarem sempre comigo, aos meus amigos. E é isso. Muito obrigada. Larissa, eu acho que a gente agradece, né, Lucas? Sim. Pela sua participação. Eu sou um cara itabritense de coração, né? Amo minha cidade. Fico fora dela em viagem, mas gosto de voltar para cá. E agradeço muito você ter aceito o nosso convite, porque nós estamos subindo a régua do nosso programa, né, Lucas? Não, eu já vim tenso pra cá hoje, que eu falei, pô, é um atleta profissional, eu não te conhecia, falei, pô, vai dar dá pra dar um tremelique, Não, mas né? eu também fiquei nervoso. Pô, sério, Larissa, tô falando sério. Dá pra ficar Que nervoso. bobiça. Não, mas porque você é um atleta profissional. Se Profissional. você botar dentro do pacote aí, eu te coloco como atleta de alto rendimento, tá? Lá em cima, Sim, junto sim. com Carol Gataz. É um atleta de alto Sim. padrão. Então, assim, pra nós, enquanto meros mortais, como diz, é uma honra muito grande ter você conosco aqui no nosso Pod Esporte, né? Tá fazendo esse segundo programa conosco. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. E que vamos voltar aqui mais vezes, quem Com sabe? certeza. Aí, ó. Vai ser um Sim. prazer, de verdade. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter vindo. A gente agradece muito a participação, né? Eu, particularmente, não tinha tanto contato, já te conhecia, porque a gente fala muito disso, né, Funil? Sim. Hoje a gente trabalha no meio esportivo, então é como o Funil falou, pra gente ver uma prata da casa com a ascensão que tem hoje, né? É de Itabirito, eu também É um sou apaixonado orgulho. por Itabirito, por essa cidade. A gente saber que é daqui, que tá galgando voos tão altos assim, né? Pra gente foi uma satisfação poder E sim, um orgulho contar com enorme você. ter você como atleta, né, profissional, levando o nome da nossa cidade. Então, assim, pode ter certeza que muita gente que vai nos acompanhar, né, que vai nos estar assistindo aí nesse nosso Pod Esporte, vai vibrar com você também nessa temporada 25 e 26. E aí, pra gente encerrar, né, a gente agradece demais a equipe da TVI, né, tem dado todo o suporte pra gente, fazendo com que, né, esse projeto que ficou muito tempo no papel, mas a gente tá conseguindo tirar ele do estamos papel deslanchando agora, com ele, em parceria com a TVI. subimos a régua, botamos um atleta profissional. Vamos ver quem vai ser o próximo Quem agora. será né? o próximo aí? Já vai vir com a régua lá em cima. Então, assim, a gente deixa aí o recadinho. Siga lá a página da TVI _ Itabirito. Vai acompanhar, vai ter todas as notícias lá do nosso Pod Esporte e de outros podcasts que eles realizam aqui também. Lá no YouTube também, não deixe de apertar o sininho para ter notificação, para estar sempre atento aos lançamentos da TVI, tudo que está acontecendo. E não poderia deixar de falar, ela mesma falou que tem uma atenção legal com a rede social. Larissa Fortes, _12, né? Seguir lá, segue ela, acompanha lá a rotina dela no Minas. Acredito que ela compartilha muito da vida dela, da rotina de jogos. Então é sempre bom estar ali. Ao pedido, ao pedido. Pede a galera para assistir lá, né? Compartilhar lá com a gente. Compartilhar, ver se dá um engajamento. E aí a gente tem, né, o meu Instagram, LucasJSJ, a gente também compartilha por lá. E tem Alexander Funil. O próprio. Ninguém conhece como Alexander, não, Só só como Funil. Funil. Eu não Se- consegui fazer o Instagram do funil. Eu nem não fiz. sabia que seu nome era Tá Alexander. vendo, tá Aí, vendo? ó, pra mim era funil. Aprendizado. Então, pessoal, muito obrigado por esse episódio de hoje, né? Sigam aí acompanhando as redes sociais, tanto da TVI como também da nossa convidada e a rede pessoal também minha do Funil, que a gente tem muita novidade vindo por aí. Não é isso, Funil? É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Larissa. Muito obrigada. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal da TVI que está nos dando suporte. E até a próxima. E já fique pensando, quem será o nosso próximo entrevistado aí? Um abraço, galera. Valeu!
O Laboratório Santa Maria Ivan Morgan está junto com o itabiritense desde 1976. São 48 anos de confiança conquistada, experiência adquirida e capacidade comprovada. Exames em geral, toxicológico, DNA, teste de gravidez e dezenas de outros. Quando precisar, já sabe, Laboratório Santa Maria com certeza. Rua Henrique Michel, 41, no centro. Telefone 3563-1515. O Posto Tabari, em Itabirito, tem o melhor atendimento da cidade. O Posto Tabari já foi eleito o melhor posto Ali do Brasil. Aqui você encontra atendimento de primeira, preço justo, promoções imperdíveis e qualidade nos combustíveis e lubrificantes. Venha para o Posto Tabari e conheça a nossa troca de óleo inteligente. E com ela você evita que 400 embalagens como essa cheguem ao meio ambiente. E você tem 20% de desconto em relação ao litro. E tem mais, você coloca a quantidade exata que o seu veículo precisa. Venha para o Posto Tabari e saiba mais. Posto Tabari, Avenida Queiroz Júnior, 1081, bairro Praia, em Itabirito.